Fala, povo lindo de Deus! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Crer. Sempre aquela expectativa boa, meu amigo Gabriel Firmino. E aí, fala excelência, fala turma. Muito bom. Nosso podcast que tem crescido, tem gerado valor. Eu não tenho dúvida que hoje vai ser um bate-papo fantástico também aqui, tá, David? Fantástico, excepcional. Vou fazer logo o nosso pedido, posso fazer? Pode, claro. Você que caiu de paraquedas aqui no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, esse episódio com seus amigos, com seus familiares. Vai nas nossas redes sociais, Instagram do Pode Crer, podecrer.2025. Me segue também no @pastor David Oliveira. Posso falar o meu? Fala o seu. Eu, Gabriel Firmino. Procura lá, vai ser fácil. Tem muito conteúdo jurídico, fé. É fantástico. Então vambora. Vamos lá. Vamos pro que interessa? Vamos lá. Vou apresentar. Eu apresento ou você apresenta? Não, você sempre faz melhor que eu. A sua apresentação é mais brilhante. Meu amigo, ele é meu amigo. Nós temos a honra de receber aqui hoje nosso amigo, irmão em Cristo, Serginho. Posso chamar de Serginho, né? Claro, é uma Pros honra. íntimos. Muito bom. E é bom que a gente não envelhece desse jeito, né, Gabriel? Isso aí faz todo sentido. Isso aí. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos, Serginho. Seja bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso Pode Crer. O nosso espaço aqui é para que a gente bata papo, igual a gente estava batendo antes de chegar aqui, aquele papo agradável, aquela resenha de amigos. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente falar aqui hoje. Para a gente começar, para a gente dar aquele pontapé inicial, fala para a gente a sua origem, sua família, de onde você veio. Já manda um beijo para a esposa, para os filhos, já apresenta a família toda aí, vai lá. Então, seguindo uma ordem pastoral, primeiro eu quero começar mandando um beijo para minha esposa, a mulher da minha vida, Tatiane Vidigal, e para os meus filhos, que são os meus tesouros, Antônio, Helena e João. Isso aí é o maior presente que Deus me deu e tenho certeza que é a minha maior responsabilidade também. Agora, quem sou eu, de onde eu vim, quem é esse Serginho? Qual a sua origem? Qual é a minha origem? A família Vidigal vem lá de Portugal, mas o Vidigal aqui se estabeleceu e eu vou encurtar um pouco essa história, vou trazer só a questão dos meus pais. Sou filho de Sérgio e Sueli Vidigal, com muita honra e muito prazer e muito orgulho, por isso que eu ando aqui com o nome Vidigal a todo momento, que é o meu sobrenome. E sou hoje um médico oftalmologista e vi, através da medicina, um significado de vida. Significado de vida onde eu posso, de fato, me sentir útil na sociedade, entendendo que Cristo nos deu um ensinamento e o maior ensinamento deles é amar Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E o maior ensinamento de amor que ele nos deu foi o ato de serviço. E hoje eu posso, através da medicina, servir, demonstrando o amor de Cristo nas nossas vidas. Fui criado no ambiente cristão, né? Meus pais desde muito cedo me levaram para a igreja e ali eu pude construir os meus princípios, os meus valores, que hoje eu posso disponibilizar para os meus filhos, né? Hoje tenho 38 anos, apesar de ainda ser chamado como Serginho, que me deixa muito feliz, né? Mas a responsabilidade grande que ano que vem eu já estarei completando os meus 40 anos, né? É claro que esse ano eu faço 39, ano que vem 40. E a Bíblia nos ensina muito os ciclos da vida, né? E entendo que ano que vem iniciarei um novo ciclo aos 40 anos e certamente Deus tem me proporcionado grandes maravilhas, mais do que eu mereço. E esse é o Serginho que chegou aqui no Pode Crer para bater um papo. Que bacana. Eu fiquei feliz porque eu estou entrando nesse ciclo também agora, tá, Tati? Sejam bem-vindos. Você já está quase nos 50, mas eu também inauguro agora, faz os 40 anos. Não me sinto com 40 anos ainda, né? Eu não entendo muito bem essa perspectiva, porque lá atrás a gente via as pessoas com 30 e a gente tinha aquela impressão que eram muito mais velhos, né? Na nossa adolescência. E hoje a gente não acaba não se sentindo. Mas deixa eu aproveitar a sua fala inicial, esse ponto de partida, entender. Eu tenho 16 anos de advocacia. Me formei novo e estou exercendo há 16 anos. Mas eu sempre me vi querendo ser advogado. Sempre quando tinha aquelas perguntas, o que você quer ser quando crescer? Advogado. O prazer pela medicina, né? Esse despertar para essa seara, como é que foi? Olha, eu tenho uma figura a qual eu chamo de herói. E essa figura chama Sérgio Vidigal, meu pai. E eu via meu pai atender lá de casa, lá em Jacaraípe.
E vendo ele atender enquanto médico, e desde que eu passei pelas cadeiras da medicina, eu posso garantir que e é o médico de excelência e o maior médico que eu já vi atuar. E isso me fez entender que a medicina é uma profissão muito digna, não no sentido de retorno financeiro, mas no sentido de retorno de utilidade, de entender que você pode ser realmente útil para outra pessoa. E ao ver meu pai atuando como médico, eu não tinha outra profissão escolhendo a não ser a medicina. Então, aprendi com ele o fato de ter sensibilidade, empatia, entender a se colocar na dor do outro, porque só dessa forma você consegue propor um tratamento adequado, estabelecer um diagnóstico que possa resolver um problema específico, mas ao resolver esse problema, você está mudando uma dinâmica daquela vida e também de todo o âmbito familiar. E com isso, eu, desde muito cedo, desde meus 7, 8 anos, carregando a maletinha dele enquanto médico lá, falei, ó, é isso que eu quero para minha vida. E esse alvo eu fui buscando, e com 16 anos eu tive a grata satisfação de passar no vestibular. Com 22 eu estava formado, e hoje, alguns anos depois, já também tenho meus 16 anos de atuação enquanto médico. Não escolhi a mesma profissão, a mesma especialidade do meu pai. Meu pai é neuropsiquiatra, então eu olhava ele atender como psiquiatra e achava aquilo maravilhoso, e realmente ele é um fenômeno, né? Só que a medicina me ensinou o que é psiquiatria. E aí dentro da medicina eu optei pela oftalmologia. Porque eu entendo que a oftalmologia é uma especialidade mais prática e de resolução. A gente é a especialidade que mais atende e mais opera dentro da medicina. E ao operar, você está trabalhando no órgão sensorial que eu entendo ser mais valoroso, que é a visão. A visão, ela é responsável, a neurociência diz que é responsável por 80% do aprendizado das pessoas. E quando as pessoas não têm a capacidade visual adequada, elas se sentem muito não pertencentes a uma sociedade. E esse é um grande desafio de nós médicos, principalmente nós oftalmologistas, a tentar buscar uma forma de minimizar esses problemas com a visão. E também, para que também se tenha uma ideia, já passando algumas informações, 90% dos casos de cegueira, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, elas poderiam ser evitadas se tivessem sido tratadas precocemente. E esse é um desafio enorme. Você imagina, você pode mudar a sentença de vida de uma pessoa e também de uma família. E aí com isso, dentro da medicina, eu optei pela oftalmologista e sou muito satisfeito por ter feito essa opção e sou extremamente realizado enquanto profissional e também pela profissão hoje trazer dignidade para minha casa. É a minha profissão que traz o sustento para minha casa, é a minha profissão que me oportuniza ter a maior moeda que a gente tem em todo mundo, que é o tempo, e esse tempo que a gente pode disponibilizar no crescimento dos meus filhos e também na relação com minha esposa. E quero lembrar, senão daqui a pouco eu esqueço, não posso de forma alguma, que esse mês eu completo 15 anos de casado com minha esposa. Olha só que fantástico. E foi a ação mais acertada que eu tive na minha vida, foi o meu casamento. Isso aí vai dar um corte bacana, vai tá? dar um corte. Agora, Serginho, posso? Fica à Então vontade. tá bom. eu tô Sempre me vem a amarrando. curiosidade, eu não tenho, dentro do meu hall de convivência, de amigos íntimos, médicos, né? Naturalmente que você vai ali estando mais próximo de pessoas dentro do seu viés de profissão. Mas em razão do ambiente onde eu moro, do condomínio onde eu moro, eu tenho muitos conhecidos, não são amigos íntimos, mas são diversos conhecidos, que você acaba acompanhando a rotina, né? O vizinho da porta da frente, são os amigos da escola das crianças, são as pessoas que você encontra na área de lazer do condomínio, que são médicos. Eu sempre tive uma curiosidade. Eu tenho esse olhar do advogado autônomo e no sentido de empreender, aproveitando que o nosso podcast é ligado à fé e a empreendedorismo, né? A negócios, né? Como que é ser médico sob essa perspectiva de empresário? Esse viés empresário. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Eu vejo médicos em diversos níveis de trabalho, até mesmo de tempo, né? Tem alguns que eu vou trabalhar, o cara já foi, e aí eu volto, o carro não está estacionado ainda, então é aquela agitação. Já outros que eu já vejo, poxa, a parte da manhã toda em casa, sai só na parte da tarde, mas eu não tenho essa compreensão como um todo. Como é que é ser médico, empreender no Brasil? Esse é um grande desafio. Vou fazer uma pequena
alusão do que a gente vive enquanto empreendedor médico e vou tentar contextualizar pela situação que hoje a medicina enfrenta. Então vamos lá. Hoje eu tenho 9 anos de mercado de clínica lá na Serra, né? A gente tem uma clínica que dentro da oftalmologia disponibiliza todo o atendimento oftalmológico. Isso nos faz juntar pessoas especializadas e dentro da especialidade, subespecialidades para ofertar aquilo que talvez as pessoas mais precisam, que é o cuidado com a saúde e, em segundo momento, o tempo de realização desse cuidado. Perfeito. A gente viu uma necessidade, principalmente na cidade da Serra, de que houvesse uma clínica que pudesse oportunizar a pessoa não perder tanto tempo para fazer exame em Vitória ou fazer exame em outro local, e a gente convergiu pessoas de mesma faixa etária e também mesmo estágio dentro da medicina de tempo, e a gente conseguiu somar as nossas forças para, de fato, oferecer isso. Empreender na saúde é um grande desafio, porque você, além de buscar as questões, todas elas de junta comercial, todas elas que o empresário sabe quais são as dificuldades, ainda mais que a gente vai sofrer agora a reforma tributária, e isso vai impactar bastante no empresariado, principalmente aqui em Capixaba, mas também as questões de vigilância, sejam elas sanitária, né, vigilância, porque é um serviço de saúde, você tem que ter uma forma muito bem estruturada para que você possa, de certa forma, não levar alguma coisa que pode agravar a saúde de alguém, estabelecer acessibilidade. Então, são desafios enormes. E por isso você vai ver médicos que topam esse desafio, topam, de repente, fazer um empreendimento e sofrer as consequências do empresariado, né? E tem outros que preferem trabalhar de forma de plantão, e aí eles não se preocupam tanto em ter que a manutenção da clínica ou até mesmo o crescimento da clínica, mas ele tem a segurança de ter um plantão e ali ele trabalhar e ele se sente mais confortável com isso, descansa melhor, e aí cada um vai se adequando à sua rotina. Então é muito comum você ver médicos que têm uma rotina intensa de hospital e médicos que têm uma rotina maior em consultório. Agora o que eu falo da medicina é o seguinte: a gente está vivendo uma fase dentro da área médica, uma fase muito difícil, porque grande parte das pessoas que hoje estão no mercado de trabalho como médico são pessoas que ouviram dos pais dizendo que assim, faça medicina porque medicina é uma oportunidade de emprego e traz rentabilidade. Vai ficar rico. Vai ficar rico fazendo medicina. Antigamente, talvez a pessoa mais rica ali no interior pudesse ser um médico, alguma coisa nesse sentido, e esse imaginário foi sendo passado para muita gente. Só que a medicina é uma área muito sensível, não só a medicina, como toda a área de saúde, seja enfermagem, seja farmácia, seja odonto. É uma área sensível porque você envolve não só a questão financeira, você envolve a questão de trazer a oportunidade de saúde para a pessoa que esteja mais fragilizada, talvez no momento mais fragilizado de vida. E isso fica muito difícil você perceber até onde é o limite dessa expansão comercial que a medicina pode se tornar. Acredito que medicina tem que ser um chamado, um dom, uma vocação. Não é uma forma exclusiva de repente, se estabelecer financeiramente e ampliar numericamente essa questão financeira. Então, a gente tem que se reestruturar agora enquanto médicos, enquanto profissionais de saúde, para entender que o mercado é legal, o mercado é fundamental para todos nós brasileiros que hoje estamos dispostos a empreender, mas a gente tem uma base e essa base é o chamado vocacionário, que é o cuidado com a saúde. Esse nunca pode ser negligenciado e não pode ser permitido que o ramo empresarial, né, da questão, ou talvez a sua satisfação financeira possa superar a força do chamado. Né? Normalmente as perguntas do David são bem melhores que as minhas, não, tá? Eu prometo que eu faço essa e vou tentar ficar mais em silêncio. Estou aprendendo aqui hoje. Mas nesse passado recente a gente teve um aumento quanto mais número de médicos, né? De faculdades, de formandos e etc.
E aí eu lembro, veio à memória você falando, atendendo um jovem médico no escritório que se envolveu em uma problemática que a gente estava fazendo a defesa dele, ligado ao exercício profissional, né, defendendo ele em uma demanda judicial, e ele era um jovem médico. E aí ele ventilava e falava exatamente sobre essas dificuldades. E eu consegui perceber, advogado às vezes é quase que um psicólogo ali, né? No olhar Quase dele, sempre, né? quase sempre. Quase No sempre. olhar dele, na fala dele, um pouco de decepção. Talvez porque vinha com essa perspectiva de uma mudança abrupta, uma disrupção social por conta de agora ser médico, e ele não estava alcançando. E aí, qual seria a sua fala para esse jovem médico? A gente está falando, a gente tem hoje um convidado aqui jovem, mas com uma estrada considerável na medicina. Então, o doutor Sérgio hoje falando para esse médico que está com 1 ano, 2 anos, que está se sentindo cansado, porque tem que fazer plantão atrás de plantão para cobrir os gastos, às vezes, da faculdade que contraiu ainda, que está em endividamento, tem opressão familiar, porque papai e mamãe falou, agora é médico, agora já era e agora toca o barco. Qual é a sua fala, o seu alento, o seu conselho? Legal, Gabriel, até porque eu sou professor lá no Hospital das Clínicas, justamente da cadeira de oftalmologia, e consigo ali também passar um pouco da percepção enquanto oftalmologista para os colegas que estão começando ou que pretendem começar dentro da oftalmologia. É isso mesmo, a medicina tem que ser por gosto, não pode ser pela questão financeira. E naturalmente, a própria palavra do Senhor diz que você não vai ver um justo passar fome e nem desamparado. E certamente, se você estiver cumprindo o seu papel, que é o chamado médico, Deus vai honrar e vai te dignificar. Você não vai ganhar mais do que você precisa, também não vai ganhar menos do que precisa. Eu acredito que essa visão é a visão que nós temos que ter enquanto qualquer profissional e principalmente no ambiente que envolve a área de saúde. E quando a gente tem essa visão, a gente se sente muito mais gratificado justamente pela oportunidade do que a própria palavra diz, é muito melhor dar do que receber. Sim. Ao dar um pouco do seu empenho, do seu trabalho, da sua atenção e do seu acolhimento para aquela pessoa que precisa, certamente você vai receber muito mais do que o dinheiro poderia comprar e pagar. Então, eu entendo que realmente hoje nós temos muitas pessoas que acabam se decepcionando com a medicina, mas porque talvez colocaram a questão financeira em primeiro lugar. Mas isso não acontece só com a medicina, acontece com outras profissões. E aí, se a pessoa coloca a questão financeira nunca vai chegar àquilo que você acha que poderia ganhar. Então, você sempre vai estar correndo atrás e o dinheiro sempre vai estar na sua frente. E quando você entende que isso é propósito, você vai entender que você está cumprindo um propósito. E com isso, Deus vai abrindo portas e abençoando, e você vai conseguindo ter aquilo que a gente tem de mais importante, que é deitar no travesseiro, descansar, acordar para o outro dia. O sono do justo. É o sono do Sabe justo. o que eu penso sobre isso? Qualquer profissão na vida, se a pessoa coloca o dinheiro na frente, o dinheiro está governando ele. O dinheiro nunca pode ser o nosso Deus, o dinheiro é o nosso servo. Então toda profissão, aquilo que o Serginho falou, ela tem que ser baseada pelo propósito. Por que a maioria das pessoas que são CLTs, quando eu falo a maioria, eu não estou cravando um número exato, mas pelo menos das pessoas que nós conversamos, muitos dos que são CLT não são felizes no que fazem. Porque usam o trabalho como uma necessidade. Trabalho porque preciso, mas não faço o que gosto. A pessoa que tem uma profissão, o empreendedor, o advogado, o médico e tantas outras profissões, geralmente faz por uma vocação, um chamado. E quando entende que o chamado está acima do dinheiro, o dinheiro vira uma consequência daquilo que se faz. Então, eu acho que vale a pena a gente dizer isso, antes da gente virar o assunto aqui, que o assunto está muito bom, mas tem outras coisas tão importantes quanto para a gente falar, deixar esse corte aqui definido que, cara, quem está começando na vida, escolhendo uma profissão, não escolha nunca pelo dinheiro. Escolha pelo chamado, escolha pela tua vocação, escolha pelo servir pessoas, e o dinheiro vai ser um mordomo à sua disposição para suprir as suas necessidades. Nem tendo muito para que a pessoa desvie o olhar de Deus, nem tendo pouco também para que ele não venha corromper o seu caráter. Isso aí. Mas o necessário para o dia a dia, isso Provérbios nos ensina. Posso dar uma virada de página aqui? Claro. Me permitem? Claro. Tem algo que eu quero perguntar para o Serginho. E ele escolheu aí a profissão. Brigaram comigo na igreja porque eu falei oftalmologista. É oftalmologista, não é isso? Isso.
Antigamente se falava oculista, né? Oculista. Oculista, mas é oftalmologista. Então, para quem falou, inclusive a minha esposa Dani, te amo, amor, um beijo. Oftalmologista. Acertei, aprendi a falar. E me corrigi aqui em público, né? Tá registrado, gerações e gerações futuras vão ver eu me redimindo aqui do meu erro. Embora Serginho escolheu uma profissão voltada para a medicina, seguindo ali o exemplo do pai, né, o legado que o pai deixou, Serginho, há mais de 30 anos, o seu pai hoje é conhecido pela vida pública também. Seu pai já foi prefeito do nosso município, da Serra, Tomamar da Serra, por vários mandatos. Depois você vai poder dizer de forma exata quantas vezes ali. Eu ia chutar 3 vezes, mas eu não sei se eu estou certo. Calma aí. Já foi deputado federal, a sua mãe já foi deputada federal. Então, durante mais de 30 anos da sua vida, você é jovem. Você vai fazer 39 esse ano. Então, pelo menos aí, a partir de quando você tinha de 8 para 9 anos, você acompanha seus pais na vida pública. Como que é para o Serginho, desde a infância até a vida adulta agora, um pai de família, que proporcionou netos para os seus pais, como que foi essa convivência com essa rotina de vida pública dentro do seu seio familiar? Olha, eu vou dizer uma coisa que vai dar um corte também. Eu sou uma pessoa de sorte, mas eu vou dizer o que é sorte, o que eu entendo de sorte. Sorte é quando uma oportunidade encontra alguém que está preparado. Uau. Então, naturalmente, a gente vê muitas pessoas categorizando outras por ter sorte, por ter abençoado na vida. Só aquela pessoa tem uma bênção especial, mas as pessoas muitas vezes não conhecem o íntimo e não conhecem o preparo que vai acontecendo para que, quando a oportunidade chegue, você possa abraçar da melhor forma possível. Então, deixando isso aqui, vou dizer um pouquinho da minha trajetória na vida política. Até porque às vezes me perguntam assim, como que é ser filho de político? Eu falo, eu não sei como é não ser, porque eu nasci em 87, meu pai foi vereador em 88. Meu pai foi vereador em 88, em 90 ele foi candidato a deputado estadual, perdeu a eleição. Em 92 foi candidato a prefeito da Serra, também perdeu a eleição. Em 94 ele ganhou a eleição para deputado estadual. E em 96 foi a primeira vez que ele foi eleito prefeito da Serra. Então tem 30 anos exatos esse ano, né? E de lá para cá, pastor, vou só retificar, foram 4 mandatos. 4 mandatos. 4 mandatos enquanto prefeito, mais 2 de deputado federal. E minha mãe teve um mandato de deputado estadual e 2 de deputado federal. Quando a gente é criança, Gabriel, a gente fica assim, poxa, eu queria ter meus pais mais perto de mim, né? Eu vejo os pais de outras pessoas, de repente, indo no supermercado com os filhos, indo na padaria, indo na praia com os filhos, né? Eu via muito os pais de outras pessoas fazendo isso, e eu não pude ter dos meus, justamente porque os meus pais estavam servindo não só lá em casa, mas também a outras casas, podendo transformar vidas, né? E quando você é pequeno, talvez você não consegue dimensionar toda essa construção e todo esse legado construído. Mas hoje, ainda jovem, né, pastor? Mas um pouco mais maduro, a gente percebe o quão importante é pessoas se posicionarem. Porque está na palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor lá em Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação de vossas mentes, para que viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu vi isso no meu pai. Meu pai saiu da medicina e transicionou para a política, porque através da política ele podia servir mais e melhor, porque a medicina nos possibilita servir muitas pessoas, mas políticas públicas eficazes e eficientes, elas podem transformar vidas de ainda mais pessoas. E eu estou dizendo da maior cidade do estado do Espírito Santo. Hoje nós somos 600 mil habitantes na Serra. Quando ele se elegeu a primeira vez, tínhamos 100 mil habitantes. Nós éramos a 5ª cidade do estado do Espírito Santo em número populacional. Hoje nós nos tornamos a primeira cidade. E por que isso acontece? Acontece naturalmente porque as pessoas veem perspectiva de crescimento. Ela vai levar a família para crescer no local onde ela entende que ela pode ascender de vida, ela pode crescer, ela pode dar dignidade para sua família. E a Serra foi esse local hospitaleiro e também agregador de muitas famílias que vieram não só para o estado do Espírito Santo, mas também dentro do estado do Espírito Santo para começar a vida. E com isso,
eu entendo que o fato dos meus pais se disponibilizarem a realmente mudar a trajetória, a história de uma cidade, começando nos pequenos começos, nos pequenos caminhos, né? Nos pequenos projetos que impactaram a minha vida. Pra você ter ideia, em 96 ele ganhou a eleição, e aí parece ser até uma maravilha. Nossa, que coisa bonita, ele vai falar que lúdico. Não, mas em 97, quando ele assumiu o mandato, a Serra tinha 6 meses de folha atrasada do salário dos funcionários, servidores. Tinha a empresa que fazia o lixo da Serra, estava há pelo menos 8 meses sem receber. A gente tinha uma dificuldade de limpeza urbana, tinha dificuldade da questão da folha salarial e, além do mais, tinha grandes desafios pela cidade em relação à pavimentação, a saneamento básico, a questão de saúde, segurança, educação. E, com isso, ele se propôs a enfrentar, a arregaçar as mangas e a, de fato, impactar, cortar marajás que ganhavam mais que 2, 3 salários e não trabalhavam na prefeitura, a investir onde ninguém via, onde as pessoas, onde os gestores anteriores não queriam investir, dentro de bairros grandes, como Planalto Serrano, como Carapina, Central Carapina, Jardim Carapina. Então ele foi entendendo que o morador tinha que ter dignidade, o morador tinha que ter uma boa qualidade de moradia, uma boa qualidade de serviços, e ele se propôs não a vender a serra para os turistas, né, para aquelas pessoas que às vezes curtiam o litoral ali da serra, mas ele se propôs a dar dignidade para aquela população operária que veio para construir a cidade em torno de grandes fábricas. E com isso, a gente tinha uma dependência enorme da receita das grandes fábricas. 80% do PIB da Serra vinha da arrecadação de ICMS, justamente da CST antigamente, da Vale, e hoje a gente transicionou para praticamente 70% vem do setor de comércio e serviço. A Serra hoje já não depende tanto do polo industrial, embora seja o maior polo industrial do estado do Espírito Santo. Que também evoluiu desse tempo para cá. Que também tem evoluído bastante desse tempo para cá. Isso tudo nos faz entender que políticas públicas elas podem ser eficientes desde que você tenha trabalho. Não adianta ficar muito no discurso, falar que pode, que vai fazer, que não sei o quê. Se você não arregaça a manga, não tem coragem para enfrentar, e o que custou para os meus pais? Custou a oportunidade de ter a presença da família muitas vezes. Aquela época de 97, como eu estou falando para você, 97 eu não podia nem dormir em casa, a gente tinha que dormir num hotel, em outro e tal, porque era ameaça de morte a todo momento. A gente atendia, eu, criança, atendendo o telefone lá em casa, falando que ia matar meus pais, que meus pais não iam chegar em casa, tentaram me sequestrar enquanto eu, criança, também na escola. Então a gente foi eu fui criado numa vida onde a gente tinha que estar sempre recluso socialmente, justamente para se prevenir da maldade que ali estava presente. Mas isso me fez me emancipar mais rápido, me fez crescer mais rápido, e para mim foi muito bom, porque me estimulou a buscar os estudos para que eu pudesse buscar uma profissão, me estimulou a querer casar muito cedo, a querer construir minha família muito cedo e me oportunizar, dar tempo para os meus filhos, justamente naquela lacuna que os meus pais não puderam. E hoje, com 38 anos, olhando para trás e vendo o que foi construído, eu percebo que era necessário. Fazia parte de um propósito, fazia parte de algo que mudaria mesmo a história de muita gente, só que eu não entendia que eu estava passando pelo processo. E o processo é aquilo que machuca. Mas o propósito vai lá e cura. E hoje eu sou curado de tudo aquilo que me machucou lá atrás. Maravilha, hein? Fantástico. E um médico com a carreira consolidada, uma estrutura familiar com conhecimento pleno do que é fazer parte da vida pública, né? Políticos consolidados do Estado do Espírito Santo, atuando também numa esfera nacional. E aí, qual a virada de chave para esse médico estabilizado agora buscar também na política servir a população? Eu vou falar um pouco da minha conversão.
A minha conversão, na verdade, é uma conversão que ela, como eu falei para vocês, me foi apresentado o evangelho desde criança, desde berço. E eu tive uma experiência com Deus justamente nesse momento onde eu via a perseguição política se levantar contra a vida do meu pai. E Deus me mostrou que meu pai tinha a unção de Abraão. Qual que é a unção de Abraão? A unção de Abraão é aquela pessoa que vem para construir, deixar a parentela, deixar o conforto da sua casa e ir para onde eu estou te desafiando aí. Porque Deus não mostrou a terra prometida para Abraão. Deus primeiro pediu a Abraão que sinalizasse a obediência a Cristo, a Deus, na verdade, e essa obediência fosse o motor daquilo que Abraão iria construir. E Deus, naquele momento, eu ali com 11 anos, Deus me mostrou que meu pai tinha uma unção de Abraão. Então eu não precisava, ou eu podia ficar buscando conforto. E ao mesmo tempo que Deus me mostrou a unção de Abraão sobre meu pai, me mostrou a unção de Isaac sobre mim. E ao me mostrar a unção de Isaac sobre mim, me mostrou que eu tenho que ser alguém que consolide aquilo que foi construído, ou que começou a obra. E ao entender isso, eu sabia que a minha vida tinha um propósito. Eu tenho certeza que minha vida tinha um propósito. E o que eu podia me fazer era me preparar para que no momento adequado, onde eu estivesse mais maduro, eu pudesse usar daquilo que Deus estava me preparando a todo momento. Você acha que esse tempo chegou? Cortando logo aí. Você acha que esse tempo chegou? Eu acho que eu vivo esse tempo desde lá de trás. Eu acho que nunca estive tão maduro para hoje discutir essa questão. Políticas públicas. E entender que esse espaço é um espaço que ele precisa ser ocupado. E se você se ausenta do debate, você talvez não tenha a coragem necessária que o meu pai teve lá atrás. E hoje eu entendo que eu tenho que ter essa coragem. E a coragem não quer dizer que você subir na mesa e gritar. A coragem quer dizer posição, homens posicionados. E certamente eu carrego comigo isso e sei que o momento nunca esteve tão próximo. E a gente está aqui posicionado justamente para defender e estender e consolidar aquele trabalho que foi iniciado. E tenho certeza que é uma fase transicional também, porque depois de Isaac vem Jacó, e Jacó expande o reino. Então, depois de Isaac, vai vir um Jacó e vai expandir o reino. Já tem um Jacó sendo preparado. Posso fazer uma pergunta? Claro. Vamos lá. Serginho, o papo tá muito bom, cara, e tem tanta coisa pra gente falar aqui, não sei se vai dar tempo para tanta coisa, mas vamos lá. Uma coisa que é inegável, vou fazer uma pergunta difícil para você agora. Meu Deus. 2 perguntas em uma, mas primeiro eu vou construir uma plataforma aqui. É inegável reconhecer que ninguém exerce 4 mandatos de prefeito em um município à toa, de paraquedas. Nenhum indivíduo na face da terra vai cair de paraquedas sem fazer nada e vai construir 4 mandatos de prefeito. 1 mandato de vereador, 2 de deputado federal, 1 de estadual. E no meio disso, a mãe dele, 1 de deputado estadual e 2 de deputado federal. Então isso não é à toa. Isso não aconteceu sem resultados apresentados para a população. Isso é um fato. Isso aí, a pessoa pode falar o que quiser, mas isso é inegável. Gabriel, você concorda comigo? Perfeito. Ninguém constrói uma carreira política consolidada dessa maneira à toa, por um acaso. Ponto. Porém, todavia, durante a sua trajetória como filho de Sérgio Vidigal e de Sueli Vidigal, você presenciou momentos difíceis e momentos de orgulho. Agora vai minha pergunta. Qual foi o momento mais decepcionante que você teve como filho, enxergando os teus pais no cenário da vida pública? E qual foi a realização que te trouxe mais orgulho dos seus pais? Olha, eu digo sempre o seguinte, e como o Evangelho nos mostra que o cristianismo gosta do contraditório, né? E a palavra do Senhor lá em Tiago diz que da graça por passar por provações, que a provação te traz perseverança, e a perseverança é a prova da esperança. Então, os momentos mais difíceis para mim foram os mais significativos, a ponto de que forjaram em mim
uma proximidade maior com Deus. E a gente, infelizmente, acaba tendo essas questões. Às vezes, muitas vezes, para você se chegar até Deus, você espera estar em momentos mais difíceis de vida, né? Então, um momento difícil justamente foi esse, como eu te falei, enquanto criança e tendo a indisponibilidade dos meus pais. Também já mais na fase agora adulto, né? A gente sofreu uma perseguição justamente de um grupo que a gente ajudou. Eu digo a gente porque eu faço parte também do meu pai. Mas não individualizando ele, mas entendendo que ele era quem estava sob a liderança de todo esse projeto político, né? Então, esse projeto indicou um sucessor. E esse sucessor, infelizmente, entendeu que não valia a pena caminhar com aquele que o indicou. E pior que isso, começou a perseguir aquele que tinha indicado a ele. E isso fez com que a nossa família sofresse bastante, porque o maior ataque é daquele que está dentro de casa. Porque o ataque que vem de fora, você já está esperando um inimigo, né, ou um adversário está fazendo um ataque. Mas aquele que você abrigou, que você ajudou, que você até de certa forma vestiu para que se apresentasse, para que estivesse mostrando, defendendo aquele projeto político, e não um projeto político pessoal, mas um projeto político de governança, essa pessoa acabou atingindo justamente no nosso seio familiar. E com isso tudo, houve, justamente no ano que eu estava formando, em 2010, um ataque tão grande à minha família, que eu fui impossibilitado de ter formatura, que eu fui impossibilitado de comemorar um momento que, para quem está formando, é um momento muito interessante. Os meus pais não puderam ir, para mim não fazia sentido também comemorar. Então eu formei em Brasília, não tive formatura, não tive nada disso, vim para cá para estar com os meus pais. E isso me fez feliz, justamente porque eu fiquei ainda mais próximo dos meus pais, entendendo que na política tem muita gente para rir com você numa vitória, mas na derrota, poucos para chorar. Poucos para chorar. E a família é quem chora, mas essas lágrimas, elas regam a fé e demonstram que você tem uma união e uma base. E foi ali que eu entendi que era um momento talvez mais feliz da minha vida, embora fosse um momento, com o olhar humano, um momento mais triste, assim. E eu acho que a maior realização que eu tenho foi a hombridade, a dignidade e o respeito que eu tenho pelo meu pai, que abriu mão de ser candidato, podendo ser candidato à reeleição, para cuidar da família, para cuidar da minha mãe, para fazer aquilo que tal. Foi agora foi nessa última eleição 24. E colocou a candidatura do Everson para que a gente pudesse se empenhar na nova renovação da Serra, da cidade, e com isso o Everson hoje pode trazer uma base que foi construída lá atrás e poder avançar em algumas pautas para a cidade. Mas naquele momento, lá em 2024, meu pai podendo ser reeleito, meu pai estando muito bem nas pesquisas, boa aprovação, ele entendeu que minha mãe ali cuidando de um câncer, ele entendeu que fazia sentido, enquanto homem, pai e marido, abdicar da vida pública, até porque tinha pessoas para suceder esse projeto e não se pode ter uma vaidade, né? Não é só uma pessoa que pode dar sequência. Até isso eu entendo que é a grande inspiração nele para mim, que ele me mostra que a liderança se dá pela generosidade, pela possibilidade de formação de novos líderes. Sim. E não pela autoridade e entender que é liderança por si só. E com isso eu aprendi muito em 2024, que um homem de verdade, ele tem que se esvaziar de qualquer vaidade e se posicionar conforme ao chamado de Deus. E ele interpretou que o chamado de Deus naquele momento era para justamente estar com a família. Muito bom, né? Bom demais. Como é que tá o nosso tempo? Bate-papo Meu fantástico. Deus do céu. Já esgotou o tempo, cara. Hoje o tempo era reduzido, já foi. Já foi, passa muito rápido. E antes de encerrar, o Serginho, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, suas redes sociais, e um convite
que vai ao ar público aqui. Eu acho que também o meu é o seu convite. Com certeza. Para a Faço gente convite já por ter nós já dois. um breve retorno aqui. Eu acho que tem tanto assunto para a gente abordar, tanta coisa para a gente falar aqui. E fica aí, eu sei que a agenda é um pouco corrida, né, David? Mas a gente Vai tenta ficar mais ainda daqui encaixar, pra frente, mas pra gente tem que achar um tentar retorno, né? buscar. Mas É Deus isso já aí. preparou esse encontro lá na frente, a gente aí não sabe, mas vai, É isso vai aí. se efetivar, né? vai acontecer, Vai não vai? acontecer, com Vai, certeza. é isso aí. Vai. Olha, eu queria primeiro agradecer a oportunidade desse bate-papo, de conversar, né? Aqui a gente está conversando entre amigos. E segundo, de agradecer aquele que está aí ouvindo, entendendo que talvez essa conversa seja uma conversa agradável, uma conversa que, embora descontraída, a gente tem princípios e aqui a gente tem tocado valores importantes para nós enquanto cristãos. E dizer que cuide muito bem daquilo que você tem de melhor, que é aquilo que Deus confiou a você, que é a sua família, que são seus filhos, se você é pai, que são seus pais, se você é filho, que é o seu marido ou sua esposa, se você é mulher, homem aí, e que além de tudo isso, você dedique seu tempo para cumprir o seu chamado. Todos nós fazemos parte desse corpo de Cristo e todos nós temos um chamado. E não adianta eu ser mão e querer ser cabeça, ou alguém que é cabeça querer ser pé. Deixa Deus fluir na sua vida e certamente você colherá os melhores frutos que você tem para colher nessa terra, porque o melhor de Deus supera qualquer expectativa que a gente possa ter do melhor de nós mesmos. Amém. Amém. E quem quiser te encontrar na sua rede social, É Sérgio Vidigal JR, e aí você vai ver bastante brincadeira por lá, que eu falo de medicina, de família. Tem uma pessoa lá que é fenômeno, chamada Tatiane Vidigal. Essa é um fenômeno e é bom pegá-la despreparada, fazer uma surpresinha para ela. Isso gera bastante... fica melhor ainda. Fica né? melhor. Ela é uma artista preparada e Deus te abençoe, Tati. Obrigado por cuidar de mim. Eu digo sempre que o maior desafio dela é o filho da sogra, que é o filho que dá mais dificuldade. É isso aí. Terminou, né, nosso Bom horário? demais. Serginho, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Já vamos irmão. deixar marcada a próxima oportunidade, tá? Para você voltar aqui. E é isso aí, meu Privilégio. amigo. Sempre juntos. Sempre juntos, daquele jeito, Serginho. Obrigado mais uma vez. Deus te Abençoe, abençoe irmão. sempre. Sempre, Pessoal, sempre. até a próxima semana. Um abraço.